Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Estão me ouvindo bem? Amém? Jesus é o Senhor. Boa noite, queridos irmãos. Meu nome é Alexandre Kemmer, aqui da Alemanha. Saúdo todos vocês na paz do Senhor. E eu tenho a nobre tarefa de terminar agora essa conferência com a mensagem número 4. E o título da mensagem 4 é Andar na Verdade para ser um vencedor. Fala aí para o seu vizinho que está do seu lado, andar na verdade para ser um vencedor. Amém! O Senhor nos falou palavras tão ricas nessa conferência, né? Muita luz, muita visão, muito encorajamento. Agora que o Senhor nos dê graça de terminar essa conferência com uma palavra que, na verdade, como o Daniel falou no louvor, não é o final, mas o começo. Inclusive, essa quarta reunião é numa segunda-feira. Alguns de vocês já voltaram para os afazeres aí do dia a dia. Então, é como uma palavra de transferência, né, da conferência para o seu dia a dia, para o nosso dia a dia, para nós todos aprendermos a andar na verdade no dia a dia. Amém? Esse versículo agora que os irmãos oraram, leram para nós, João 4, 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou, aleluia! É hora da verdade, né? Esse é o título da conferência, a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então chegou a hora, irmãos, chegou a hora de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Chegou a hora da verdade. 2 Coríntios, esse versículo aqui não está na preparação, o Senhor me deu um pouquinho antes da reunião, fresquinho aqui, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 a 22. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aleluia! Irmãos, todas as promessas de Deus, inclusive a promessa de fazer você um vencedor. Essa promessa tem em Jesus o sim e o amém. Que tal você falar sim e amém para o Senhor Jesus? Fala assim, sim Senhor, amém Senhor, eu quero ser um vencedor. Vamos falar isso? Amém? Sim Senhor, amém Senhor, eu quero ser um vencedor. Amém! As promessas de Deus, todas elas têm nele o sim e também o amém. Amém? Ó Senhor Jesus, o versículo 22 fala que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito. O penhor do Espírito em nosso coração. Então, irmãos, para você ser um vencedor, tem tudo a ver com o Espírito. Eu quero te levar hoje um pouco nessa viagem para você perceber que para você ser um vencedor, você precisa ser alguém que anda no Espírito. Amém? O que mais? Gálatas 5,16. Senhor Jesus. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então o Senhor está falando hoje para você, querido jovem, querida jovem, anda no Espírito. E aí você vai se santificar, você não vai andar na concupiscência da carne, não vai cair naquelas coisas que o Tarek nos falou ontem, e também não vai ser enganado pelos influencers, né? O verdadeiro influencer da sua vida vai ser o Espírito. Aleluia! Senhor Jesus. E ao 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém! Senhor Jesus. E em Hebreus, capítulo 12, Senhor Jesus, vamos andar no Espírito. Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Esse trecho aqui, irmãos, nos encoraja a continuar correndo. É o hino que nós cantamos, né? Não pararei de correr. Não pararei de correr, avante vou, a coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem amar, a vinda de meu Senhor, a vinda de meu Senhor. Vamos correr, irmãos, vamos continuar correndo. A nossa vida cristã é uma vida de correr, né? Não vamos parar. Né? Corramos, vamos desembaraçar do peso, desembaraçar do pecado. Eu acho que nesses dias de conferência aí o Senhor já dissolveu muito peso da sua vida, já dissolveu muito pecado, que o Senhor possa continuar no dia a dia dando graça para você se desembaraçar. Não deixa essas coisas enrolarem você. Né? O pecado, o peso, ele vem e tenta te enrolar, te prender para você não correr, te segurar. Algumas conferências atrás o Grimaldi mostrou para nós, né? Ele queria correr e aí vinha aquele rapaz que queria agarrar ele para não deixar correr. Irmãos, nós precisamos nos desembaraçar, deixar o peso de lado e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia! E essa carreira é andar na verdade, é andar no Espírito para ser um vencedor. Aleluia! Em Apocalipse capítulo 1, nosso Senhor se apresenta, Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que está vindo, o Todo-Poderoso, aleluia! Esse é o nosso Senhor, é aquele que era, que é e que há de vir, o que está vindo. E aqui em Apocalipse, irmãos, ele fala várias vezes ao vencedor. Então, essa é uma palavra para você, querido jovem. Se você participou dessa conferência, é um sinal de que o Senhor está chamando você para ser um vencedor. Ao vencedor. Que tal você atender o chamado do Senhor? Amém? Que tal você correr para se tornar um vencedor? Para ser um vencedor que vai fechar essa era. Amém? Jesus é o Senhor. Bom, a questão de andar na verdade, vamos ler alguns versículos para ajudar você a entender isso e que o Senhor possa falar ao seu coração. Em João capítulo 8, versículo 32, é um versículo bastante conhecido nosso, né? Mas vale a pena a gente ler outra vez. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Senhor Jesus. Conhecereis a verdade. Esse conhecer, irmãos, tem o sentido de conhecer intimamente. Né? É um conhecimento que na Bíblia, muitas vezes fala assim que o marido conheceu a sua mulher. É aquele conhecimento íntimo do casal. Então não é só você saber a verdade. Eu descobri que é a verdade. Mas é você gastar tempo com essa verdade. É você ter um relacionamento com a verdade. E essa verdade vai te libertar. Então às vezes você se sente ainda meio preso, meio
cheio de peso, de pecado, enrolado. Talvez é porque você falta conhecer a verdade. Conhecer não aqui, mas conhecer no seu espírito. Viver a verdade. Se você conhecer dessa maneira, a verdade vai te libertar. Então, querido jovem, se você se sente ainda meio preso, se você se sente aí, ainda não está conseguindo correr direito, ainda há tempo. Essa ainda é a última reunião. Se abra ao Senhor, deixa o Senhor falar ao teu coração, deixa o Senhor dissolver as amarras. Assim como o Tarek nos contou a história dos 3 amigos de Daniel, vocês lembram? Eles foram presos ali, amarrados, jogados na fornalha de fogo, e a fornalha de fogo não atacou os 3 amigos de Daniel, mas dissolveu as amarras deles. Eles estavam livres andando no meio do fogo. Então, as situações difíceis na sua vida não são para te danificar, são para destruir as amarras que te impedem de correr. O Senhor quer que você corra essa carreira com perseverança, quer que você seja liberto. Para você ser liberto, você tem que conhecer essa verdade maravilhosa. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que tal você orar, ler esse versículo essa semana, todos os dias? Pega esse, é um versículo pequeno, né? Mas ore e lê esse versículo, conhecereis a verdade vos libertará, conhecereis a verdade vos libertará. Repete esse versículo para o Senhor, ora para o Senhor, clama por libertação, fala, Senhor, eu quero ser livre, eu não quero que nada me prenda, eu quero estar correndo com perseverança, cheio de energia, cheio de alegria, cheio de empenho, em direção à coroa da justiça. A verdade vai te libertar, porque isso, você tem que conhecer a verdade, você tem que andar na verdade. Aí vamos ler agora capítulo 14 de João, João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, esse Espírito que o Senhor enviou após a sua morte e ressurreição é chamado, aqui no Evangelho de João, o Espírito da verdade. Nós estamos vendo sobre a verdade, né? A hora da verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, para você, irmãos, estar na verdade, para você viver na verdade, para você conhecer a verdade, você precisa conhecer o Espírito. Você precisa viver no Espírito. Você precisa andar no Espírito. Amém? Capítulo 15, 26 e 27. Olha só. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E também vós testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Agora eu vou ler esse mesmo versículo na versão King James atualizada, tá? João, eles já mudaram rapidamente ali, ó. Quando, porém, vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então esse Espírito, ele é o Consolador, o advogado. Eles têm um pouco de dificuldade de traduzir essa palavra. O advogado parece uma coisa muito jurídica, muito legal, né? E o Consolador é uma palavra mais íntima. Na verdade, o Espírito, ele é o Consolador, o encorajador, ele é aquele que intercede por nós, é aquele que nos motiva, é aquele que nos defende e nos leva adiante. Isso tudo está nessa palavra paracleto, tá bom? E ele é o Espírito da verdade. Então, ele te leva, né? É aqui que ele fala isso? O Espírito da verdade. Não, agora é o capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13 e 14, olha lá.
Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmãos, o Espírito da verdade nos guia a toda a verdade. Então, se você está no Espírito, o Espírito vai te guiar para a verdade. Ele vai guiar você a andar na verdade. Ele vai guiar a tua vida para a verdade, para aquilo que é verdadeiro, para o verdadeiro. Amém? Para o próprio Deus. Então, queridos jovens, vale a pena andar no Espírito. Vale a pena viver no Espírito, porque ele leva você para o que é verdadeiro. O Espírito leva você para o verdadeiro. Amém? Capítulo 17 do Evangelho de João. Versículo... vou ler na versão King James, tá? João 17, a partir do versículo 14. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Querido jovem, você não é do mundo. Você está nesse mundo, mas você não é do mundo, porque você é um filho de Deus. A sua identidade é de filho de Deus. Né? Quem você é de verdade? Nós vemos na mensagem 2. Você é um filho de Deus. Você é alguém que segue o Senhor. Amém? Você não pertence ao mundo. 15. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Amém? Então você está nesse mundo, mas o Senhor vai te proteger de Satanás, te proteger do príncipe desse mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Olha lá. Vocês lembram, irmãos, da mensagem 1, que o irmão Grimaldi nos falou da verdade, a obediência à verdade, a fé na verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Então, o Espírito é a verdade, a palavra também é a verdade, o Espírito e a palavra nos levam para a verdade. Amém? 18. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Ou seja, o Senhor ele se separava, se consagrava totalmente por amor aos seus discípulos. E o Senhor também quer que nós sejamos consagrados pela verdade. Senhor Jesus, agora, 3 João, versículo 3. 3 João, versículo 3. Olha a versão revista e atualizada aqui. Senhor Jesus. 3 João 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aleluia! Aqui o apóstolo João está falando de um irmão e ele estava muito contente porque esse irmão estava andando na verdade e o testemunho da tua verdade. Quer dizer o seguinte, irmãos, você anda tanto na verdade, você anda tanto no Espírito, que se torna a tua verdade. Não sei se vocês entenderam, né? Por exemplo, há muitas pessoas que pensam assim, cristãos, né? Eu creio em Deus, ele é uma parte da minha vida. Eu tenho Deus aqui, aí eu tenho os estudos aqui, eu tenho o trabalho aqui, eu tenho a família aqui. Então, Deus é uma coisa, um item da vida deles. Mas, irmãos, quando você anda na verdade, a verdade se torna a tua verdade. O Senhor se torna a tua vida. Aí tudo que você faz vai estar unido a essa verdade, vai estar dentro desse Espírito. A sua vida vai estar nesse Espírito, a sua família, o seu estudo, o seu trabalho, a escolha, né, com quem que eu vou casar, também vai estar no Espírito. Então, irmão, se você andar na verdade, essa verdade vai se tornar a tua verdade. E eu não tenho maior alegria do que essa de ouvir que meus filhos andam na verdade. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus,
Aí vamos andando um pouco aqui. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 18 e 19. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Nisso conheceremos que somos da verdade. Fala aí na sua casa, nós somos da verdade. Fala aí, somos da verdade, nós somos da verdade, amém, aleluia, Jesus é o Senhor. Capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade. E o Espírito do... Olha lá o Espírito da verdade de novo, né? Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Ó Senhor Jesus! É isso aí, irmãos. Nós temos o Espírito, nisso nós reconhecemos que nós permanecemos nele, porque ele nos deu do seu Espírito. Aí o capítulo 5, versículo 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O que é a verdade? O Espírito é a verdade. Então, se você quer a verdade, você precisa estar no Espírito. Você precisa usar o seu Espírito. Você precisa andar no Espírito. Você precisa amar o Espírito. Amém? Senhor Jesus. Versículos 11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está no Filho. Aleluia. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 20. Também o Grimaldi já nos leu esse versículo, né? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia! Irmãos, nós estamos no verdadeiro. O verdadeiro é o seu Filho. Então o Espírito é verdade, o verdadeiro é o Filho. Se você quer andar na verdade, você precisa invocar o nome do Senhor Jesus, você precisa andar no Espírito, exercitar o seu Espírito, ter bastante comunhão com o Espírito. Amém? Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses 5,19. O que fala lá? Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Amém! Senhor Jesus, não apagueis o Espírito. Jovens, essa palavra eu falo para todos vocês. Não apagueis o Espírito. Não deixe o Espírito apagar. Agora, graças a Deus, na conferência de jovens, mesmo virtual, acho que o Espírito de vocês está queimando, não está? Quem está queimando aí diz amém. 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 O Espírito está queimando. Mas o Senhor fala agora, falou por meio de Paulo, agora fala por meio de mim para vocês. Não apagueis o Espírito. Mesmo depois da conferência, não deixe o Espírito apagar, não. Vai sempre ali, invocando o nome do Senhor, sempre orando, sempre lendo a Bíblia, lendo alimento diário, participando das reuniões, cantando, profetizando, pregando o Evangelho, né? Você falando do Senhor, você deixa o seu espírito sempre queimando, sempre forte ali, sempre atuante. Nessa época de trevas, irmãos, todo mundo triste por causa do corona e tal. Irmãos, não apagueis o espírito. Não deixa o teu espírito apagar. Bota esse espírito aí para queimar. Você tem a fonte inesgotável de vida no seu espírito. É uma bomba atômica aí que tem tanto poder. Ó Senhor Jesus, quanto poder tem no espírito, irmãos? Quanto poder está dentro do seu espírito ali, querendo sair, bum, 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 né? Cheio de vida ali. Exercita o seu espírito, libera o espírito, não apaga o espírito, deixa o espírito queimar. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus, eu estou empolgado aqui. Aleluia! Ó Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 10.
com todo o engano de injustiças que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, esse acolher o amor da verdade. Irmãos, nós vamos amar essa verdade, acolher esse amor da verdade, estar ali seguindo o Senhor, sempre amando as coisas do Senhor, não se deixando distrair pelas coisas do mundo. Irmãos, não vale a pena seguir o mundo, não vale a pena investir sua juventude nas coisas do mundo. Esse é um barco furado. O mundo não vai te satisfazer, não vai te levar adiante. Pelo contrário, o mundo só vai acabar com você, né? Vai sugar, né? Os irmãos usavam aquele exemplo do bagaço da laranja, né? Esse é o mundo, ele pega você, suga e fica só o bagaço, né? Você vê as pessoas que se deram de corpo e alma para o mundo, a vida delas, depois de um tempo, né, começa a mostrar essa realidade do bagaço. Né? Mas o Senhor em nós, Ele sempre está nos enchendo de vida, Ele está sempre enchendo o nosso interior com a própria pessoa dEle, nos deixando sempre cheios de vida. Senhor Jesus. Aí o versículo 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, aqui, esse versículo fala de darmos crédito à verdade, de crermos na verdade, amarmos a verdade, amarmos as coisas de Deus. 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade. Então, você foi escolhido para isso, querido jovem, para a santificação do Espírito, fé na verdade. Aleluia! Senhor Jesus. Bom, agora vamos aí, a questão de andar na verdade, ele vai fazer uma coisa com você. Andar na verdade para ser um vencedor. Esse é o título da mensagem. Se você andar na verdade, se você andar no Espírito, você vai ser um vencedor. Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho essa questão de ser vencedor, tá bom? Vamos ali para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, na versão King James, tá? Lucas 12, a partir do versículo 36. Senhor Jesus. Está me seguindo ainda? Estão aí? Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia. Lucas 12. Versículo 36. Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda a certeza vos asseguro que ele se vestirá para o servir, fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Senhor Jesus. Esse trecho, irmãos, ele fala de servos, não é? Todos nós somos servos de Deus, não é isso? E aqui existem duas categorias de servo. Tem o servo que ele está aqui pronto para abrir a porta sem demora. Eles estão vigilantes. Quando o Senhor volta, ele está ali esperando o Senhor para abrir a porta para o Senhor. E quando ele abrir a porta, o Senhor vai entrar e vai acontecer uma coisa inédita, irmãos, uma coisa que é impensável. O Senhor mesmo, ele vai se vestirá e vai nos servir. Senhor Jesus, ele vai colocar esses servos reclinados ao redor da mesa e o Senhor pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu fiquei assim, com um sentimento como de Pedro, né? Aquela situação que o Senhor queria lavar o pé dele. O Pedro falou assim, Senhor, não, meu pé você não vai lavar, não. Eu tive quase esse sentimento de falar isso para o Senhor. Senhor, eu não sou digno que o Senhor me sirva. Mas, como está na sua palavra, Senhor, eu não quero te contradizer.
Mas eu tive um sentimento de muito temor e também muita alegria, irmãos. Puxa, imagina você ser servido pelo Senhor, né? Você assentar na mesa e o Senhor te servir, o Senhor vinha a teu encontro para te servir. Que privilégio, irmãos, né? E tudo que o Senhor requer para isso é que você esteja vigiando e você abra a porta para Ele quando Ele voltar, né? Nós vamos ver mais tarde, os irmãos têm até nos ajudado a ver isso aí, que a questão de você ser um vencedor não é você estar totalmente amadurecido quando o Senhor voltar. Eu vou mostrar para vocês mais tarde aí alguns gráficos, né? Mas a questão é a seguinte, é você estar pronto. Você está pronto no seguinte sentido, você está de sobreaviso, você está vigilante, você está apercebido quando o Senhor voltar. Bem? Então, imagina a cena assim, né? Quando o Senhor volta, pode ser que um servo maduro abra a porta. Pode ser que um servo criança abra a porta. Aqui ele não está falando da diferença, que tem que ser um servo maduro. Ele está falando que aquele que abrir a porta vai entrar com ele e vai ser servido pelo Senhor. Então a questão aqui não é a maturidade, mas é a prontidão. É você estar disposto, você estar esperando pela volta do Senhor, está aguardando a volta do Senhor. Aí o 38, ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Ou seja, preparados, eles estão ali prontos, né, para encontrar o Senhor. Compreendei, entretanto, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Então, o Senhor falou que ele não ia marcar o horário que ele vai chegar, ele não vai informar para ninguém o horário certinho. Você tem que estar apercebido, você tem que estar pronto, né? Preparado. Aí o Pedro, versículo 41. Então Pedro indagou: Senhor, estás propondo essa parábola para nós ou para todas as pessoas? 42. Ao que o Senhor lhes asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel, que age com bom senso, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para ministrar-lhe sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Ou seja, quando o Senhor voltar, ele vai surpreender você agindo assim, trabalhando pelo Senhor, servindo o Senhor, dando alimento para os seus conservos. Amém? Nós temos muitos irmãos aí para nós cuidarmos. Vocês podem cuidar uns dos outros, alimentando. Alimentar, irmãos, muitas vezes não é você preparar um banquete. Alimentar muitas vezes é você dar uma maçã, você dar uma, vou falar que dá bolacha porque não é um alimento tão saudável, né? Mas é você dar uma coisa, um pequeno alimento para o seu irmão. Às vezes uma palavra que você escreve no Instagram de alguém, você manda uma mensagem, isso você está alimentando o seu conservo. Não precisa ser uma coisa muito grande não, irmãos. Às vezes uma pequena palavra muda o dia de uma pessoa, muda até mesmo a vida de uma pessoa. Uma pequena palavra falada no Espírito, colocada ali como a espada, que entra ali, penetra, divide alma e espírito. Isso muda a vida das pessoas, irmãos. Então, nós vamos ser esses servos, amém? 44. Asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Aleluia! Senhor Jesus, que maravilha, né? Todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo. 45, tá? Meu senhor tarda demais a voltar. E por isso comece a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria e à embriaguez. Entretanto, o senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera, num momento totalmente imprevisível, e o punirá com todo o rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Esse servo aqui, ele falou assim: não, o senhor está demorando muito, eu já esperei demais, chega. Eu vou começar a comer, vou começar a beber aqui. E aí, quando você começa a comer e a beber,
você perde a sobriedade, aí começa a agredir os irmãos. O que significa isso, né? Se você para de ter uma vida santa, uma vida de seguir o Senhor, você começa a ter uma vida como as pessoas do mundo, você começa a perder a sobriedade espiritual, isso agride a consciência dos irmãos. Não é isso? Não é triste, irmãos? Você vê um jovem que estava aí seguindo com a gente e de repente você fica sabendo que esse jovem tá com a cara de imundo, né? Você vê no Instagram ali do jovem, tá com a cara de imundo, uma roupa esquisita, umas companhias estranhas. E isso aí é agredir os seus conservos. Se você, irmãos, se veste da maneira que você quer, corta o cabelo da maneira como você quer, anda com quem você quer, coloca no seu Instagram o que você quer, você agride os demais servos e servas. Isso é uma ofensa para o coração de vários irmãos, entristece o espírito e agride os irmãos. E você nem nota, né? Porque você está embriagado, você está embriagado com as coisas do mundo, está tão ali envolvido com as coisas do mundo. E sabe o que acontece também? Ele não nota quando o Senhor vem. A pessoa está embriagada, ela não percebe que o Senhor voltou. Né? O Senhor chegou, ela continua bebendo, continua comendo, tal, como se nada, como se estivesse acontecendo nada. Então, essa embriaguez, ela tira a nossa sobriedade espiritual. E aí, a volta do Senhor vai ser totalmente imprevisível. Você não vai conseguir abrir a porta. Você não vai nem perceber que o Senhor voltou. E aí, essa pessoa vai ser punida. Senhor Jesus. Então, esse é muito sério, irmãos. A questão de você ser um servo que está preparado, que está preparado no seguinte sentido de estar atento, né? Ou você é um servo que desistiu de esperar e começou a viver a sua própria vida, começou a se embriagar com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo, querido jovem, vou falar para você uma palavra de experiência aí. Parece uma coisa muito boa, né? É um sabor bom aqui, né? Que nem uma bebida que parece boa, mas você toma, depois começa a ficar, não enxerga mais nada, aí começa a dar dor de cabeça, né? E aí quando você vê, e pior, né, é você se tornar um alcoólatra, uma pessoa que precisa ficar bebendo toda hora e você está sempre inebriado. Isso aqui infelizmente acontece com muitas pessoas. Começa a experimentar as coisas do mundo aqui, experimentar ali, experimentar um pouquinho ali, e cada vez vai bebendo mais, e quando você vê, a pessoa ela nunca mais volta à sobriedade. Ela tinha até um ditado assim: evite a ressaca, mantenha-se bêbado. É mais ou menos isso que acontece no mundo. A pessoa fica bebendo o tempo todo e fica assim, sem nenhuma sobriedade, não percebe mais as coisas espirituais, perde o sentimento, a sensibilidade pelas coisas espirituais. Ó Senhor Jesus, que isso não aconteça com você, meu querido irmão. Senhor Jesus. Bom, eu ia falar um pouco do Noé, mas acho que por causa do tempo, eu vou passar para os gráficos. Ô João, você passa aqui o primeiro gráfico para a gente? Vamos ver se está certo a equipe técnica colocar para a gente aí. Primeiro slide. Para nós falarmos sobre a questão do nosso crescimento espiritual e da volta do Senhor. Daniel? Então vamos lá. Isso, obrigado. Então, irmãos, esse aí é um gráfico adaptado que o Pedro nos mostrou um gráfico que eu adaptei aqui para a conferência, tá? Esse aí é a vida normal cristã. Andar na verdade para ser um vencedor. Então eu vou explicar para você esse gráfico. O eixo Y ali, vertical, é o estágio de maturidade de vida, em porcento, tá? 0%, 20%, 40%, 60%, até 100%. O eixo X, o horizontal, é o tempo. Você vê que eu não coloquei nenhuma escala, porque essa escala de tempo é diferente para cada pessoa, tá? Eu vou chegar nisso aí. E aquela curva ali é nossa curva de crescimento de vida.
curva de crescimento de vida. A expectativa do Senhor é que você cresça em vida até a volta do Senhor. E os irmãos nos ensinaram a diferenciar o estágio do estado. Tá? Então, o estágio é a condição atual de maturidade que você está. Eu coloquei aqui um versículo, 1 Timóteo 4,12. Eu vou ler para vocês, tá? 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, querido jovem, você pode ter um estágio de crescimento de vida que você é padrão para todos aqueles que estão abaixo de você. Né? Em outras palavras, se você tem 20% já de maturidade, você é um exemplo para todos aqueles que têm 19%, 18%, 15%, 10%, 5%. Entendeu? Então você se torna um padrão dos fiéis. Você fala, mas eu sou um jovem, eu sou tão novinho. Irmãos, com 5% você pode ser um padrão para quem tem 4%. Né? Então isso aí é importante também, você ser esse padrão, você ter a palavra, o procedimento, o amor, a fé, a pureza. Amém? Bom, e aí nós temos também o estado, que é a taxa de mudança ou progresso, que é a inclinação da curva, tá bom? Então, dois versículos aí. 1 Tessalonicenses 3,5. 1 Tessalonicenses 3,5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O estado da fé quer dizer como que a fé está se desenvolvendo, tá bom? Então ele queria saber do estado da fé. E 1 Timóteo 4,15, medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então o progresso é o crescimento, a taxa de crescimento, a taxa de mudança. Vocês entenderam? Então você tem o estágio, que é onde você se encontra atualmente, e a taxa de mudança, o teu progresso, é a mudança, o aumento de maturidade. Então a expectativa do Senhor é que você ande, na verdade, dessa maneira até a volta do Senhor para ser um vencedor. Amém! Muito bom. Então agora vamos para o slide número 2. O exemplo de Paulo. Né, foi assim. Ele estava correndo e aí ele chegou num certo ponto, ali no meio da curva, ele falou, não julgo ao vê-lo alcançado. Filipenses 3, 12 a 14. Vamos ver lá o que Paulo falou. Filipenses 3, 12 a 14. Nós já lemos nessa conferência esses versículos, né? Vamos ler de novo. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Aqui o Paulo, irmãos, ele estava ainda no meio do caminho. Ele escreveu, não julgo havê-lo alcançado, eu ainda estou caminhando, mas eu prossigo para o alvo, eu vou continuar crescendo. Então ele já estava no estágio avançado, mas ele continuava crescendo. E aí, um pouco antes do fim da vida dele, do martírio dele ali, em 2 Timóteo 3, 6 a 8, ele falou que ele completou a carreira. 2 Timóteo 3, 6 a 8. 2 Timóteo 3, 6 a 8. Não, desculpa. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia!
Até o Josman compartilhou conosco, né? Se fosse só a primeira parte desse versículo, era para falar que ele completou a carreira mesmo, que ele está ali, chegou. Mas ele nos deixou uma esperança, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então, veja bem, irmão, isso aí é a vida normal cristã, no exemplo de Paulo. Ele correu até alcançar. No caso de Paulo, ele dormiu antes da volta do Senhor, até foi martirizado. Então a vida dele acabou ali, mas ele completou a carreira, ele chegou ali no 100%, né? Esse é um exemplo de que as Escrituras nos deixam de Paulo. Então, o próximo slide, por favor. Aí, a vida anormal cristã, a vida não normal, anormal. E, infelizmente, irmãos, é a situação da maioria dos cristãos. Olha ali embaixo, ó. Começa bem, se converte, e aí o estado, ou a taxa de mudança fica igual a zero. Quer dizer, não muda nada mais na vida da pessoa. A pessoa se converte ali no começo, está indo bem, não sei o quê. Só que, irmãos, a religião, os grupos cristãos, eles dão tão pouca comida para os cristãos que os irmãos não crescem em vida. Então a taxa de mudança na vida deles fica praticamente zero. Não acontece, não muda nada a vida desses irmãos. Aí o que acontece? Quando o Senhor voltar, ele vai estar num estágio muito superficial, muito infantil, e o estado dele também vai estar zero, né? Vai estar assim, não vai estar mudando nada. E graças ao Senhor tem ali uma segunda chance. Olha lá, a segunda chance é, se esses estiverem vivos na volta do Senhor, tem ainda 3 anos e meio para ele chegar ali para ele ter um estado empinado ali, com uma velocidade grande de mudança. 3 anos e meio de grande tribulação. Ó Senhor Jesus. Eu espero que você não entre nessa, né? Porque se você, a grande tribulação não é para você, não é para os vencedores. É só para esses vencedores tardios, que não se aprontaram até a volta do Senhor. E uma chance adicional está ali embaixo, é você ser aperfeiçoado no milênio. Aí você vai ter 1000 anos, né? Aí você cresce bem devagarzinho, porque você tem 1000 anos mesmo para ser aperfeiçoado, né? Ó Senhor Jesus. Então essa aí é a situação da maioria dos cristãos. Que isso não seja a sua situação, meu irmão. Próximo, por favor. E aí a pergunta, né? Um jovem pode ser um vencedor? Até o Josman já nos falou um pouco disso ontem, né? Mas eu acabei de crer no Senhor, eu sou um jovem, eu não vou ter aí 50, 60 anos de tempo para poder crescer em vida e tal, né? Então, eu coloquei ali 2 coisas, né? Primeiro, eu tenho uma taxa de mudança acelerada. Quem sabe você pode ser um jovem aí que acelera, que busca o Senhor com muito empenho, com muita dedicação, e você chega lá no 100% mesmo, tendo pouco tempo, né? Isso pode acontecer. O nosso irmão Otmani, por exemplo, ele era um jovem muito dedicado ao Senhor, e ele cresceu muito rápido, irmãos. Ele era muito jovem ainda, mas ele já tinha muita maturidade em vida. Isso pode acontecer. Mas vamos dizer assim que você esteja aquela taxa de mudança normal ali embaixo, tá vendo? Taxa de mudança normal. Será que você vai ser um vencedor? É a pergunta, né? Porque você vê, o Senhor voltou ali, aí você chegou só ali nos 30%, 40%. Será que dá para ser um vencedor como jovem? Essa é a boa notícia, né? Que os irmãos contaram para nós e eu quero contar para vocês. No próximo slide, por favor. Isso, olha lá, vencedor. Pode ser vencedor? Pode, aleluia. Mateus 24, 46. Senhor Jesus. O que Mateus 24, 46 fala? Fala assim: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aleluia! Então, irmãos, essa aqui é uma palavra de grande esperança para todos nós, que o Senhor, ele não exige que você esteja ali no 100% de maturidade, mas ele exige que você seja achado fazendo assim, que você esteja vivendo no Espírito, que você esteja seguindo o Senhor, que você esteja
alimentando os seus conservos. Amém? Jesus é o Senhor. Aí o próximo slide, por favor. E esse aí, ó. Esse jovem, ele começou bem, só que ele estacionou. Ó Senhor Jesus. Gálatas 5:7. O que fala em Gálatas 5:7? Vós corrieis bem. Quer dizer, estava correndo bem, estava andando bem, estava se desenvolvendo bem. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Senhor Jesus. Irmãos, que esse não seja o versículo para a sua vida. Que o Senhor nos guarde de passar por essa situação. Estava correndo bem, estava indo bem, e de repente estacionou, se envolveu com coisas desse mundo. Ali, Mateus 24, 48 a 51, ele vai contando o que ele fala. É o mesmo que a gente leu em Lucas 12, né? Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora em que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse jovem, ele não vai ser um vencedor, porque ele ficou ali distraído com as coisas do mundo e ficou comendo e bebendo com os bêbados, com as pessoas aí do mundo, e quando o Senhor veio, ele nem percebeu. Virá o Senhor em dia em que não espera, em hora que não sabe. Quando você perde a sobriedade, você não nota que o Senhor está chegando. Senhor Jesus. Bom, então agora vamos passar para o próximo slide. Agora eu vou fazer uma pergunta, vocês têm que prestar atenção, vamos ver se vocês prestaram atenção no que eu falei, tá bom? Eu vou dar agora 4 exemplos para vocês e você vai ter que responder. Como você quer viver a sua vida cristã? Olha lá, esse é o exemplo número 1, veja lá, preste atenção, como que é o exemplo número 1, viu ali, né? Agora exemplo número 2, o próximo. Olha lá o exemplo número 2. Agora exemplo número 3. Olha lá o exemplo número 3. Parece que não é tão certinho, né? Agora exemplo número 4. Olha lá. Então vamos lá. Então agora passa de novo, por favor. 1, 2, 3 e 4. Deixando alguns segundos para eles gravarem de novo. 1. Agora 2. 3. 4. Então agora o irmão aí vai soltar uma pesquisa para você colocar a resposta aí no chat mesmo, né? Vamos ver se vai dar certo isso aí. Coloca aí para nós a pesquisa. Olha lá. Como você quer viver sua vida cristã? 1, 2, 3 ou 4? Então vamos lá, jovens. Preencha aí, vamos ver como é que vai ser o resultado. Vamos dar aí uns 30 segundos para você preencher. Não tem certo, não tem errado, tá? Não fique preocupado. Se você errar, isso não vai custar a sua coroa, tá bom? É só para a gente continuar aqui na mensagem, tá bem? Então vai, coloca aí. Então, olha lá, como é que tá? Os jovens já estão respondendo? Então vai. Então podemos terminar a pesquisa. Vamos ver como é que foi o resultado. Tem aí? Vamos lá, equipe técnica. Como é que foi o resultado? Olha lá. 48% dos jovens querem viver a vida cristã de acordo com o exemplo 3. Né? E aí tem alguns que querem o 1 e tem alguns que querem o 4.
e tem um jovenzinho lá que quer o 2. Então agora vamos lá. Então vamos voltar para os slides. Obrigado, jovens. É só para vocês aí testar, se vocês prestarem atenção mesmo. Mas ó, eu confesso, tem uma pegadinha aí nessa pesquisa, tá? Então vamos lá. Próximo slide, por favor. Ó, o número 1, na verdade, queridos jovens, são os que retrocedem. Ó Senhor Jesus. Mas como assim, irmão? Ele chegou lá nos 60%. Como é que pode ser esses que retrocedem? Bom, é porque é o seguinte, nós não podemos parar de correr. Esse querido irmão aí parou de correr. Tá vendo que ele estacionou ali, ó? Vamos lá para Hebreus 10, 39. Hebreus 10, 39 fala assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Senhor Jesus, irmãos, para Deus, você ficar parado é a mesma coisa que retroceder. Deus quer que você sempre continue crescendo até a volta do Senhor. Amém? Sempre crescendo. Então vamos lá, segundo, o próximo slide. Qual que é o 2? O 2 é o jovem que vive de conferência. Olha lá, ele dá uma crescidinha quando tem a conferência, depois fica 6 meses esperando chegar a próxima conferência, sem crescer em vida. Aí cresce mais um pouquinho, aí de novo fica parado, aí cresce mais um pouquinho, vive só de conferência. Esse jovem aí, irmãos, esse é meio perigoso, essa estratégia. Eu até calculei, desculpa, eu estou de férias, eu fico querendo calcular as coisas, né? Eu calculei a probabilidade desse jovem ser um vencedor, vamos dizer assim, 2 conferências de jovem de 3 dias de conferência por ano, dividido por 365 dias, dá uma probabilidade de 2% para ser vencedor. Que o Senhor tem que voltar exatamente na conferência, quando você estiver crescendo. Então, querido jovem, não é uma boa estratégia essa número 2 não, tá? A conferência é importante? É muito importante. Mas você não pode viver só de conferência. Vamos lá para o próximo slide. Esse aqui, a maioria de vocês escolheu esse aqui. Vocês escolheram bem, vocês prestaram atenção. Ou seja, o que é essa vida desse jovem? Você vê que ele tem umas crescidas mais rápidas, deve ser as conferências que ele participa aí. Mas mesmo entre as conferências, ele nunca para de crescer. Ele continua crescendo, continua buscando o Senhor. Por quê? Porque ele é o da fé. Hebreus 10, 39. Somos os da fé. Amém. Não somos os que retrocedem, mas somos os da fé. Ou seja, a taxa de mudança é sempre maior que 0. Ó Senhor, desculpa, eu não consegui me segurar para colocar aí a definição matemática dessa curva. Você vê que a taxa de mudança nunca fica menor que nunca fica igual a 0 ou menor que 0. Está sempre crescendo, sempre crescendo. Então, se você tem essa vida, irmão, você é um vencedor, você está seguro. Quando o Senhor voltar, ou mesmo se acontecer uma infelicidade e você falecer, você vai estar em taxa de crescimento positiva, você é um vencedor. Olha que notícia boa! Senhor Jesus, amém! Agora vamos lá para o 4. Próximo, né? O próximo é o jovem que resolveu correr só no final. Ele fala assim: eu vou viver a minha vidinha aqui. Quando eu perceber que o Senhor está voltando, eu começo a correr e corro bem rápido. Olha lá. Então, essa é uma estratégia de alto risco, porque o que vai acontecer? Você pode não perceber a volta do Senhor. Lembra que a gente leu lá em Mateus 24? Se você é um desse que começa ali a beber e comer coisa e tal, você não percebe a volta do Senhor. Então você nunca vai saber quando que é para você começar a correr. Então essa estratégia eu não aconselho, viu, jovens? Eu não aconselho você fazer dessa maneira. Agora, se você pensou assim, não, aquele pontinho ali que começa a crescer rápido, é essa conferência de jovens, então fala amém, então tá certo, então essa estratégia é boa. Se você começar a correr hoje de uma forma bem rápida, então amém, então pode ser essa estratégia, tá bom? Jesus é o Senhor. Agora, acho que agora vem o último slide, como Deus quer que você viva a sua vida cristã. Olha lá, como Deus quer. Por que é isso aí? Lá em 2 Pedro 1, 10 e 11. Senhor Jesus, 2 Pedro 1, 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior
confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Então, voltando ali para o gráfico, é procurar com diligência cada vez maior. Eu escrevi ali, é uma taxa de mudança sempre crescente, tá bom? Então, se você pegar ali a derivada da curva, ela vai ser sempre cada vez maior, está crescendo cada vez mais rápido, né? Esse é o que Deus espera de você. Né? O 3 ali, ainda dá certo você ser vencedor, mas o que Deus quer mesmo de você é que você cada vez mais cresça mais rápido em vida. Você aprenda cada vez mais a negar a vida da alma, você aprenda cada vez mais a servir o Senhor, a pregar o Evangelho, a edificar a igreja junto com os irmãos, a construir a arca para a sua salvação, a salvação da sua família, você encorajar outros jovens a você tomar esse caminho, amém? Então isso aí é o que Deus espera de vocês, amém? Então pode tirar os slides, por favor? Vocês me perdoam, irmãos, por esses slides, eu espero que vocês tenham ganho proveito disso, né? Eu não queria deixar uma coisa muito complicada, mas eu creio que muitos de vocês entenderam o que eu estava querendo dizer por meio disso. E o que importa é o seguinte: o Espírito está querendo encorajar você a não parar de correr. Querido jovem, não pare de correr. Amém. Eu peço aqui, encarecidamente, jovem, não pare de correr. Não deixe as coisas do mundo tornar você lento na sua vida espiritual, mas continue crescendo, continue buscando o Senhor, continue amando o Senhor, continue investindo a sua juventude para buscar o Senhor, continue investindo a sua vida para viver pelo Senhor. Você não vai se arrepender. E aí, quando o Senhor voltar, Ele vai te achar fazendo assim e você vai ser um vencedor. Aleluia! Aleluia. Que alegria, irmãos! E nós aqui que estamos servindo vocês, não temos maior alegria do que saber que vocês estão andando na verdade. Não temos maior alegria de saber que vocês estão sendo vencedores. Essa é a nossa coroa. Vocês são a nossa coroa, jovens. Por isso que nós estamos aqui preparando essas palavras, buscando o Senhor. Senhor, como é que nós vamos falar isso de modo que os jovens sejam encorajados a prosseguir, a viver para o Senhor, a buscar o Senhor? Nós aqui com muito temor estamos passando essas palavras para vocês, não só para empolgar vocês, tá? Não é isso que eu queria com essa mensagem. Eu quero que você receba essa palavra do Senhor para toda a sua vida e que você ande na presença do Senhor toda a sua vida, até a volta do Senhor. Amém? E que você prossiga e progrida cada vez mais para ser um vencedor. Eu vou terminar com uma oração aqui, abençoando vocês, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua volta está tão próxima e nós estamos aqui recebendo palavras de tanta luz, de tanta vida, tanto encorajamento, de tanta esperança. Senhor Jesus, a perseverança da esperança na vinda do Senhor tem enchido os nossos corações, tem enchido nossas famílias, enchido os nossos jovens. Senhor, nós rogamos que cada um dos jovens que participou dessa conferência seja encorajado a ter essa vida de andar na Tua presença, uma vida de ser um vencedor, de buscar o Senhor, e não só salvando a si mesmo, mas também salvando os outros, levando outros jovens a correr essa carreira com perseverança até a Tua volta. Senhor, abençoa os nossos jovens, abençoa as famílias. Senhor, nos dá um exército de vencedores aqui na Europa. Jesus é o Senhor. Amém.